Amados ouvintes, boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e hoje, uma vez mais, nós vamos falar de algo extraordinário. É a respeito de que Jesus Cristo surgiu como, dentre outras coisas, como um conselheiro maravilhoso. O Senhor Jesus surge como um conselheiro maravilhoso. Esse artigo é do Scott Hubbard, ele é um pastor americano, ele falou a partir de Isaías, capítulo 9, versículo 1, e nós vamos explorar, eu traduzi esse artigo e acrescentei algumas coisas para nós refletirmos, né, sobre este assunto. E passo para a irmã Marlice Carneiro para fazer as introduções. Amém, meus amados irmãos, boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos agora com o programa Uma Palavra de Fé, como o pastor já acabou de falar para vocês aí, né, com o pastor Paulo de Tarso e Marlice Carneiro. Na guarda aí de toda a participação dos nossos queridos irmãos, estamos aqui na transmissão do facebook.com, página da Web Rádio Ramá, no YouTube o canal também Web Rádio Ramá, o site comunidaderama.com.br, as rádios que retransmitem a nossa programação, o site comunidaderama.com.br, acho que eu estou repetindo, né? E o WhatsApp 21 2622 7523 e também com o nosso aplicativo. Amém? Então vamos orar neste momento. Amém. Ó Deus maravilhoso, a Ti somos gratos, ó Pai, podemos estar aqui mais uma vez com o programa de hoje e pedimos a Tua bênção para cada um de nós, para cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Interessante é que nós estamos vivendo, como toda a cristandade celebra, estamos vivendo o tempo do advento. O que é o advento? É a vinda, é a chegada, é o aparecimento. E o Scott Hubbard, ele coloca o título desse artigo dele, né, referindo-se que Jesus surge como um conselheiro maravilhoso. É óbvio, né, que ele vai buscar a origem dessa primeira afirmação que está nas Escrituras. O Scott Hubbard vai buscar isso aí lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. E o que é extraordinário é que Isaías viveu 750 anos antes de Cristo, e lá Isaías, como um profeta, foi usado por Deus, né, para anunciar a chegada de Jesus Cristo. E interessante é que ele coloca, né, o verbo no passado. Olha o que ele diz em Isaías 9,6. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Ou seja, está falando no passado, é intrigante, não é? 700 anos antes de Cristo, ele surge falando que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, usando o verbo no tempo passado. Ora, isso para nós chama a atenção de uma coisa extraordinária. Para Deus, né, não existe presente, passado e futuro. Isso é a cultura humana. A cultura humana, quando trata do tempo, quando observa o tempo, a cultura humana inventou algo, né, que não é o plano de Deus. O plano de Deus é um plano eterno. O plano de Deus não tem presente, passado e futuro. Ou seja, quando Deus criou o mundo, né, ele fez isso no tempo da eternidade, né? O Senhor Deus, o nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, né, o Espírito Santo de Deus, né, a Trindade Divina, já existiam durante toda a eternidade. Então, quando a gente fala das coisas de Deus, muitas vezes nós vamos encontrar uma palavra que não significa o momento presente. Isso é uma lição para nós, para as pessoas que entendem que o Natal, que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é parte da cultura humana, não é da cultura divina. Por quê? Foi o
imperador Constantino, que interessado em aliar o império com o Senhor, né, com a igreja, em juntar o funcionamento do Estado com a igreja, obviamente porque ele queria era se manter no poder. Então, foi o Constantino, depois isso foi oficializado por um outro imperador. A data de 25 de dezembro não corresponde à data que Jesus Cristo nasceu, porque não tem nada escrito. E é muito simples, não tem uma data escrita na Bíblia, tem o evento detalhadamente explicado, né? O lugar onde ele nasceu, etc, etc, né? A visita dos pastores, né? Tudo aquilo foi fato real. Mas no plano de Deus, não importa quando foi, o fato é que aconteceu. E como o Senhor me colocou isso na ideia para deixar claro para vocês, é porque no plano de Deus não existe data. No plano de Deus, hoje, aqui na Terra, a gente está comemorando que dia hoje? Dia 18 de dezembro. Mas Deus não está lá agindo no dia 17 de dezembro, no dia 18 de dezembro. Deus é eterno e o plano dele é eterno. Por isso é que se encontra essa razão, porque Isaías, 700 anos na nossa contagem, 700 anos antes de Cristo, ele usou o verbo no passado. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Então, se você pertence a Jesus, então você adora o Senhor, você adora a Deus, né? O Deus da dupla, da tripla, da quádrupla maravilha. O Senhor é maravilhoso. Quando nós dizemos Deus é maravilhoso, muitas vezes queremos dizer que algo nele nos inspira admiração e nos leva à adoração. Então, o algo de Deus que é maravilhoso, que nos inspira admiração e nos leva à adoração, é algo muito importante, muito além da imaginação de maravilhoso ou do conceito de maravilhoso que é formado pelo mundo. O maravilhoso de Deus, ele vai muito além da nossa capacidade de entender, né? Então, o pastor Scott, ele diz, vemos como ele abre ventres, né? Ele abre o ventre de uma mãe para fazer um filho nascer, né? Ele divide mares, como ele dividiu e continua dividindo mares do jeito que ele quiser. Ele destrói fortalezas e ele nos salva. Aí é que é a palavra maravilhosa. Ele nos salva e ficamos maravilhados com ele. Aí, quando nós vamos lá para o livro de Êxodo, veja como é que o conceito de maravilhoso da parte de Deus é uma coisa extraordinária. Lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 11, ele faz uma pergunta. Aliás, mais de uma pergunta, ele faz duas perguntas. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Deuses com letra minúscula, Deus, letra minúscula, porque o mundo criou muitos deuses, idolatra muitos deuses, né? Mas não são aquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então ele faz a segunda pergunta. Quem é como tu, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, realizando as maravilhas? Então, o Senhor, ele é soberano, ele é o que faz tudo, ele é que criou tudo. Ele criou o que a gente conhece e o que a gente não conhece, como eu sempre falo. Ele faz o que está ao nosso alcance, mas ele faz também algo e muitas coisas que estão muito além do nosso alcance. Por isso é que a palavra de Deus diz que o que é impossível para o homem é possível para quem? Para Deus. É possível para Deus. Mas há outro lado das maravilhas de Deus que o pastor Scott fala. As palavras e os caminhos do Deus maravilhoso não são apenas inspiradores, mas também inesperados. O Senhor nos surpreende. Os caminhos do Senhor, esses caminhos que o Senhor determina e que o Senhor realiza, eles nos surpreendem. Muitas vezes eles nos assombram e muitas vezes os caminhos do Senhor nos confundem ao longo da nossa jornada. Agora, ele nos confunde
os caminhos do Senhor, às vezes nos confundem, né? E a gente precisa de buscar esclarecimento da parte do Espírito Santo de Deus, por causa da mesma razão que eu acabei de falar. Os caminhos de Deus vão muito além da nossa imaginação. Então, Deus lidou maravilhosamente com o seu povo quando trouxe à vida o ventre morto de Sara. A Sara ela era uma mulher estéril. E quando ela já era idosa, Deus fez uma maravilha. Deus deu a ela um filho. Né? Por quê? Porque era parte do plano de Deus, né, que o filho da promessa feita a Abraão fosse o filho da Sara. Não importa que ela era estéril, o Senhor fez dela uma mulher que pôde gerar um filho. Né? Então, ele redimiu, o Senhor redimiu Israel através do mar. Você conhece a história? Que o Senhor abriu o mar, criou uma faixa de terra seca para o povo dele poder escapar da perseguição do faraó. Então o Senhor redimiu Israel através do mar e fez cair poderosos muros, os poderosos muros de Jericó. Não foi preciso atirar, não foi preciso usar uma arma. Né? Eles rodavam em redor da cidade de Jericó e eles clamavam a Deus, eles adoravam a Deus, eles cantavam cânticos e de repente as muralhas de Jericó caíram. Isso aí é coisa que é possível fazer ao homem? Não, só a Deus é possível fazer isso. Mas antes que os caminhos de Deus parecessem maravilhosamente admiráveis, como disse o pastor Scott, né? Eles pareceram maravilhosamente misteriosos. Muitas vezes os caminhos de Deus parecem misteriosos. Sara, sem filhos, envelhecia cada vez mais. Envelhecia, mas o homem ele não tem paciência, que é um dom espiritual. Eles arrumaram lá um jeitinho, a Sara inventou de botar a escrava dela para se deitar com o marido dela, que gerou um filho, mas não foi o filho da promessa. Foi o Ismael. Vocês conhecem bem a história. E o que mais o pastor Scott fala, irmã Marlice, nesse artigo? Os israelitas estavam bloqueados pelo mar. O exército de Josué continuava a cercar a cidade. Quão estranhos devem ter parecido os caminhos de Deus enquanto ele preparava o cenário para a libertação. Você e eu precisamos desse Deus de dupla maravilha. Nossos problemas são complexos demais e nossa perspectiva limitada demais para encontrarmos o caminho sozinhos. Olha só que afirmação tremenda que o pastor Scott colocou. Nossos problemas são complexos demais e a nossa perspectiva é limitada demais para nós encontrarmos o caminho sozinhos. Caminhos existem muitos. Existem os caminhos que levam à perdição, mas o único caminho que leva à vida eterna é o Senhor, porque Ele mesmo afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, muitas vezes, nem sabemos do que mais precisamos. Às vezes a gente fica tão perturbado com tantas coisas que estão acontecendo, que a gente pensa que o que a gente está precisando é uma coisa, mas, na verdade, o único que sabe o que nós precisamos e nos prover daquilo que nós necessitamos é o nosso Senhor. Então, muitas vezes, nós nem sabemos do que mais precisamos. Né? Então, desesperados, às vezes a gente fica tão desesperado, né? E aí, o que acontece? Vem o nosso Deus, o Deus que realiza não apenas o que nós não conseguimos alcançar por nossa conta própria, mas o que nem sequer podemos imaginar. Então nós somos tão pequenininhos, meus amados ouvintes e minhas amadas ouvintes, somos tão pequenininhos que temos que colocar-nos humildemente na presença do Senhor, porque somente Ele é que nos leva a conseguir alguma coisa, alcançar alguma coisa, mas aquela coisa que a gente muitas vezes não imagina, que é o plano dele para nós, quando a gente às vezes fica insistindo em muitas coisas que a gente quer, mas que não fazem parte do plano de Deus, né, para nós. Então nós precisamos de um Deus, não um Deus, nós precisamos do nosso Deus,
no meio do turbilhão, no meio da tribulação. O Deus que é misericordioso e bom. Nós precisamos do único Deus que é misericordioso e bom, mas também grande demais para que possamos compreendê-lo. Então, o que mais diz o pastor quando ele se refere a Isaías 9,6, irmã? Precisamos em uma palavra daquele de quem Isaías falou há tanto tempo. O menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro. É disso que a gente precisa, de se conscientizar, do que está escrito em Isaías 9, versículo 6. Um menino nos nasceu. Se a gente não se conscientizar disso, na verdade a gente deveria comemorar o nascimento de Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. E não num determinado dia, porque o dia não é importante. Ele existe para nós, ele está presente na nossa vida todos os dias. Se ele não tivesse nascido, imagina em que situação que nós já estaríamos. Então, um filho nos foi dado, o Filho de Deus. O governo está sobre os seus ombros. Se eu me conscientizar, se você se conscientizar que o governo do mundo, o governo de tudo, está nas mãos do nosso Senhor, a nossa vida vai mudar, meu amado irmão, minha amada irmã. E quando ele fala de conselheiro maravilhoso, o que ele diz aí, irmã Marlise? Podemos ouvir a profecia messiânica de Isaías e presumir que conselheiro maravilhoso simplesmente significa que a sabedoria dessa criança supera de todos os outros. Tremendo, né? Verdade. E estaríamos parcialmente certos. Nesse filho há alguém maior do que Salomão, Mateus 12, 42. Se Salomão tinha amplitude de espírito como a areia da praia, 1 Reis 4, 29, então a mente deste tem amplitude de 10 milhões de praias. O mais sábio não pode rivalizar com ele. É isso aí. O mais sábio não pôde rivalizar com ele, melhor dizendo, né? O duplo sentido de maravilhoso, no entanto, nos diz que a sabedoria deste livro não apenas supera de todos os outros, ela surpreende a todos. A maravilha do Senhor, esse Filho que nos foi dado, o Filho de Deus, ela surpreende a todos nós. É uma questão de nós vivermos em intimidade com Ele, crermos verdadeiramente nele e não nos deixarmos levar pelos sonhos do mundo. Então, o seu conselho pertence a uma categoria diferente do mero conselho humano. Não apenas o melhor de todos, o conselho dele, mas além de todos, né, em um plano superior, que são conselhos dentro de um plano celestial. Então, quando ele se levanta, meu amado ouvinte e minha amada ouvinte, ouçam bem, quando este Senhor se levanta para realizar as suas maravilhas, o Isaías diz, lá no capítulo 29, versículo 14, olha o que Isaías diz: a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o discernimento dos seus entendidos se esconderá. Então, né, aquele que se julgue sábio, ou que se julga sábio no mundo, vai desaparecer a sabedoria dele. Ele mesmo, o ser humano, vai desaparecer se ele quiser ser sábio. Porque sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é um dom de Deus. Né? E o discernimento desses que se julgam sábios nesse mundo, né? Esse discernimento, eles se esconderão. Eles vão se esconder, como muitos dos sábios já se esconderam ao longo da história da humanidade. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é um filho que confundirá todos os sábios. E aí, o que vai referindo ao Antigo Testamento, irmã Marlise? Ao longo do Antigo Testamento, irmão Márcio está me ouvindo agora? Ele colocou a mensagem que não estava me ouvindo. Ao longo do Antigo Testamento, vemos o maravilhoso conselho de Deus em ação, subvertendo as expectativas humanas repetidas vezes.
Ele leva o poderoso faraó à ruína, Êxodo 3:20. Ele assusta milhares com apenas 300, Juízes 7:21. Ou como já vimos, ele gera filhos através de mulheres estéreis e derruba muros com trombetas, Gênesis 18:14, Josué 6:20, se referindo a Jericó, né? Como aquele que opera maravilhas, Juízes 13:19. Seus feitos surpreendem até os mais sábios que exclamam: quem diria que ele faria isso? Quantas vezes acontece na nossa vida, né, da gente chegar numa determinada situação e até declarar: quem diria que o Senhor faria isso? Faria isso? Ele é onipresente, ele é onisciente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, o Senhor. E ele sabe da tua vida, ele sabe da minha vida. Por isso, essas passagens são importantíssimas, se vocês quiserem anotar. A primeira é Êxodo, né? Êxodo 3:20, a segunda é Juízes 7:21, a terceira é Gênesis 18:14, versículo 14, a quarta é Josué, capítulo 6, versículo 20, e a quinta é Juízes, capítulo 13, versículo 19. E o que mais? Não podemos aprisionar este maravilhoso conselheiro, sem dever favores a ninguém e sem ser subornado por ninguém. Ele é completamente livre para trilhar os caminhos que exaltam a Deus, humilham o orgulho e desafiam a sabedoria. Ele é até livre para assumir esses caminhos, encarná-los em um menino e caminhar entre nós como a encarnação do maravilhoso conselheiro. Que coisa tremenda, né? Ele não deve favores a ninguém, né? Ele não é subordinado a ninguém. E quantas vezes o ser humano clama ao Senhor, ora ao Senhor, como que querendo impor que o Senhor faça o que a gente quer. Isso é um absurdo, isso é falta de humildade, né? Então ele é completamente livre para trilhar os caminhos que exaltam a Deus, ao Pai, humilham o orgulho e desafiam a sabedoria. Existem aqueles, né, que não são humildes, eles são orgulhosos. E tem outros, né, que se acham sábios. Então ele é até livre para assumir esses caminhos, encarná-los em um menino e caminhar entre nós como a encarnação do maravilhoso conselheiro. Que coisa muito linda, né? Glória a Deus. Você acha que a gente deve parar para o intervalo agora? Podemos então fazer o intervalo. Para entrar na outra parte, né? E já a gente retorna com a continuação do programa Uma Palavra de Fé. E você continue aí conosco, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. De manhã, à tarde e à noite, o Web Rádio Ramá e você, conectados na Palavra de Deus. Venha dar culto a Deus na comunidade Ramá, em Alvorada, Rio Grande do Sul. Domingo às 17 horas e quarta-feira às 19h30. Rua Campos Verdes, número 1086, Maria Regina. Comunidade Ramá e você buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Web Rádio Ramá. Verdade, sinceridade e comunhão. Web Rádio Ramá. Só Jesus. Culto em Ramá, a palavra de Deus em seu lar. De segunda a sábado às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Entregue seu culto a Deus junto com a comunidade Ramá e recebam a palavra do Senhor para o seu coração. Segundas e domingos, a transmissão do culto é ao vivo. Não perca! É hora de transformar o seu modo de pensar, de destravar o seu potencial e encarar o mundo de frente. Prepare-se para o novo. Está no ar. Viva a vida.
pela renovação da mente. A força e a sabedoria do Evangelho aplicados ao seu dia a dia. Não perca, toda quarta, às 17 horas, na Web Rádio Ramá, a rádio que vive com você. Você indica qual programação? Ah, eu indico a da Ramá. Web Rádio Ramá. Web Rádio Ramá. Nossa programação não para. Nossa programação não para. Amém. Estamos de volta aqui com o programa Uma Palavra de Fé, nesta tarde de quinta-feira. Lembrando a você que na segunda-feira você apenas tem um programa de meia hora, que é a partir das 15h30, e quarta e quinta-feira, quarta às 15h30 também, e na quinta às 16h30 com o pastor Paulo de Tarso e Marlice Carneiro, pela nossa transmissão aqui, como nós estamos, pelo Facebook, na página da Web Rádio Ramá. Um abraço aos nossos irmãos, pastor John em Maputo, Moçambique, Mogian Souza, Cláudio Monteiro. Deixa eu ver mais quem está conosco. Sempre temos os irmãos aqui que participam, já estão participando desde cedo. Anterior ao programa A Palavra de Fé, você ficou dialogando com as Escrituras, com o pastor Robson Pereira. Temos aqui pelo YouTube nossos irmãos, pelo Luci Carneiro. Um abraço, querida, sempre nos acompanhando lá da Bahia. Irmão Jorge, Ney Maria. Temos a nossa irmã Lelis, Marisa. Temos a irmã Imária, também que participa sempre, a família Marinho. E pelo WhatsApp deixaram mensagem pra gente. Um abraço para o nosso irmão Alex Alves, Santa Cruz da Serra, irmão Valquírio, o irmão Márcio Azevedo. Amém, meu irmão, está ouvindo melhor agora? Ele pede oração também pelo seu benefício. Irmã Nilza Rocha Miranda. Alô, querida, está nos ouvindo bem? Temos também aqui Simone Alexandre, a Patrícia Soares, pastora Elizabeth, irmão José Henrique Jardim Catarina, Tarcísio Columbandê, Célio Jorge Friburgo, Fernanda Pires, Cabo Frio, Luciana Patido Alferes, Fernanda de Petrópolis, Ramá Petrópolis, Fernanda Simões, Além Resende, Resende, Brasília. Nós está com a querida irmã Maninha lá, Suzana, e o príncipezinho Marcos Caleb. É. Amém. Irmão Avelino Cabo Sul, Erildo também do Cabo Sul. Temos aqui o nosso irmão, nossa irmã. No momento são esses aqui, pastor, os irmãos que estão conosco aqui durante o programa. E ainda dá tempo de você nos conectar e deixar até o seu pedido de oração. Amém, pastor? Amém. Nós apreciamos muito a audiência de vocês e sempre nos colocamos à disposição para perguntas que vocês queiram fazer. Ou seja, sempre temos insistido nisso, porque é um prazer enorme a gente ter todos esses irmãos, irmãs e ouvintes que estão participando. Então, agora o pastor Scott vai falar outra vez, em outros detalhes, em cima do evangelho, em cima da profecia de Isaías e em cima do evangelho de Mateus, né? Ele vai falar sobre Jesus como conselheiro maravilhoso. Ele diz assim: podemos ouvir a profecia messiânica de Isaías e presumir que conselheiro maravilhoso simplesmente é o Cristo maravilhoso. Ah, sim. Esse próximo item é o Cristo maravilhoso. Tá certo. Podemos ouvir essa profecia messiânica e, quando fala de Cristo maravilhoso, que é o nosso conselheiro, ele simplesmente significa que a sabedoria dessa criança que nasceu, né, supera a de todos os outros. E estaríamos parcialmente certos. Nesse filho, o Filho de Deus, que nasceu de Maria, há alguém maior, muito maior, incomparavelmente a Salomão. Isso está explícito em Mateus
capítulo 12, versículo 42. Se Salomão tinha a amplitude de espírito como a areia da praia, como está expresso em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, então a mente de Jesus tem a amplitude de 10 milhões de praias, 20 milhões de praias, sei lá quanto maior. Então o mais sábio não pode rivalizar com ele, fosse Salomão ou fosse qualquer outra criatura humana. Então o duplo sentido da palavra maravilhoso para Jesus, no entanto, nos diz que a sabedoria deste filho não apenas supera a de todos os outros, mas ela surpreende a todos. Surpreende a todos. Então, o seu conselho, o conselho dele, pertence a uma categoria diferente de mero conselho humano. Imagina, às vezes a gente tem um problema, a gente vai buscar um conselho humano com alguém, mas jamais encontraremos entre os seres humanos alguém que possa dar um conselho correto como o Senhor Jesus nos dá e que encontramos na palavra dele tudo, absolutamente tudo que precisamos. Não é? Então, quando ele se levanta para realizar as suas maravilhas, Isaías diz: a sabedoria dos seus sábios perecerá. A sabedoria dos sábios perecerá, acabará. Né? E o discernimento dos seus entendidos se esconderá. Já tínhamos falado, estamos repetindo o Isaías 29, versículo 14. Então, ele é um filho que confundirá a todos os sábios. Você pode observar, né, que aqueles governantes ou aquelas pessoas do mundo, né, apartadas de Deus, que se acham sábios, você observa ao longo da história. Observa em qualquer livro que você quiser ler, em qualquer livro que você quiser tomar o seu tempo de ler, qualquer livro de filosofia, qualquer livro desses que falam de autoajuda. Quantas e quantas pessoas escrevem livros de autoajuda? O que é autoajuda? É você se ajudar a si mesmo. O homem é tão presunçoso, o ser humano é tão presunçoso que muitas vezes ele se acha capaz de aconselhar a si mesmo, de discernir, né, o que ele deve fazer por si mesmo. Nenhum desses livros explica o que a palavra de Deus explica. Então, o que ele diz ao longo do Antigo Testamento, irmã? O item agora é o Cristo maravilhoso. Ah, agora vai para o Cristo maravilhoso, ok. Se o menino nascido em Belém é realmente o maravilhoso conselheiro, então esperaríamos que ele desafiasse as expectativas. Anteciparíamos palavras não apenas perspicazes, mas também inquietantes, um homem sábio com uma sabedoria transcendental. Buscaríamos alguém cujos caminhos fizessem até os homens mais inteligentes coçarem a cabeça. E assim o encontramos em Jesus Cristo. Quem esperava que ele permanecesse no templo aos 12 anos ou que atravessasse Samaria para se tornar um verdadeiro adorador, ou que curasse, repetidamente no sábado, ou que ignorasse multidões para denunciar cobradores de impostos, inválidos e prostitutas? Tão maravilhosos eram os seus feitos que até João Batista, ele próprio, uma maravilha, se sentiu compelido a perguntar: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outros? Está em Mateus 11:3. Essa pergunta de João Batista é intrigante, né? És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Ora, João Batista foi levantado por Deus para ser aquele que ia anunciar a vinda, né, de Jesus Cristo. João Batista saía pelos desertos, saía pregando, né, o batismo do arrependimento. E por quê? Para preparar, olha só, ele foi levantado para um papel tremendo. Ele foi preparado para anunciar que Jesus Cristo não ia vir lá, para não sei para onde não, ia anunciar que Jesus Cristo estava chegando. E aí ele anunciava para as pessoas lá no deserto.
mas ele era uma pessoa realmente humilde, porque chegou um momento que ele se sentiu compelido a perguntar: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? De tanta coisa maravilhosa que estava prometida a respeito do que Jesus Cristo ia fazer. Tanto é que ele disse que ele não era digno nem de lavar os pés. Aliás, foi Pedro que disse isso, né? Que ele não era digno nem de lavar os pés do Senhor. Então Isaías podia profetizar o quanto quisesse. O maravilhoso conselheiro, ainda assim, surpreenderia a todos. Suas maravilhas atingem o ápice quando ele, com o rosto firme como uma rocha, voltado para Jerusalém, torna-se não apenas o menino que nos foi dado, mas o Cristo crucificado por nós. Quando ele nasceu, o nome que foi recomendado a ser dado para ele foi de Jesus. Agora, quando ele cumpriu o papel que ele veio aqui fazer, que foi de morrer por nós para pagar pelos nossos pecados, aí então ele recebeu o nome de Cristo. Então, nenhum sábio previu o Calvário. Nenhum sábio previu a cruz. Né? Quando toda aquela multidão, quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém, naquela semana antes que ele morreu, né? Quando ele entrou no domingo de Ramos, que se conhece como o domingo de Ramos, ele entrou em Jerusalém, aclamaram o Senhor Jesus. Aclamaram o Senhor Jesus. O que eles estavam esperando? Que o Messias prometido fosse livrá-los do governo do imperador, né? Ia livrá-los da perseguição e da exploração e de tudo que eles estavam passando. Essa era a perspectiva. Essa era a perspectiva. E na sexta-feira que se seguiu, na hora, né, que foi perguntado quem é que deveria ser crucificado, se era Jesus ou Barrabás, todos os que estavam lá, não teve um que falasse alguma coisa, mas todos os que estavam naquele lugar disseram: crucifica-o. Então isso dá para a gente perceber, né, que o homem cria expectativas de ordem material. Eles não estavam entendendo que o Messias viria não como um rei para reinar nesse mundo. Jesus nunca vai reinar nesse mundo. Esse mundo vai ser destruído em fogo. Jesus vai reinar na Nova Jerusalém. Agora veja, nenhum sábio previu a cruz. Por quê? Porque a cruz era o cumprimento daquilo para o qual ele foi mandado para cá. Quem de toda aquela multidão que o aclamou no dia que ele entrou em Jerusalém, montado num burrinho, né? Quem é que o aclamou e que tinha na mente que Jesus Cristo vinha para nos salvar dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus? Aí vamos ver hoje, vejamos hoje, nos dias atuais, de tanta gente que busca o Senhor, de tanta gente que clama ao Senhor, de tanta gente que desesperadamente ora ao Senhor. Quantas dessas pessoas estão orando ao Senhor para pedir a Ele que não permita que a gente se desvie, que não permita que a gente se desencaminhe, mas que nos ajude a seguir até o final, porque a promessa é de que aqueles que perseverarem até o final vão ser salvos. Ele já fez tudo pela nossa salvação. Mas lá, naquela cruz, ninguém reconheceu o propósito para o qual aquele menino tinha nascido. Aquele menino cresceu e ele veio a praticar o ministério dele para ensinar as coisas do reino de Deus, e assim o fez durante 3 anos e meio, mas depois foi crucificado. Então, o discernimento dos homens sábios estava oculto sob o céu negro do Gólgota, aquele lugar horrível
o Gólgota, onde ali na hora que ele foi crucificado, aquilo ali ficou tudo nublado, escureceu, né? Assim como aquele que opera maravilhas realizou a maior de todas, mesmo diante de tudo que ele fez, mesmo diante de um céu nublado, né? Ele cumpriu aquilo que o Pai mandou e aquilo que ele veio fazer por amor a você, por amor a mim e por amor a nós. Então, conselheiro maravilhoso, ele entregou-se, o conselheiro maravilhoso, ele entregou-se ao massacre, né? Então veja, conselheiro maravilhoso para nós, ele mesmo se entregou ao massacre. E então, o massacre, que para nós é uma coisa terrível, o massacre que ele sofreu, foi, na verdade, o que permitiu que ele ressuscitasse. A maravilha das maravilhas é a ressurreição do Senhor. Ele não ficou naquele túmulo. No terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Esse é o Senhor que a gente deve celebrar quando a gente pensa em Natal. Esse é o Senhor que a gente deve celebrar, não é? Do ponto de vista espiritual, e não o que o mundo pagão celebra como uma data comercial, como uma data que eles inventaram, né? Não importa a data, como eu já disse, mas importa o fato do nascimento dele, e importa o que ele veio fazer. Mas para isso, ele pagou um preço muito alto para nos reconciliar com o Pai e nos livrar da desgraça do pecado. Amém. Outro item aqui, né? Maravilhosamente nosso. Se você chama o Cristo, nascido em Belém, de seu maravilhoso conselheiro, então você adora o Deus da dupla maravilha. Primeiro, você se maravilha com a glória dele manifestada em sua palavra e em sua vida. Ele tem sido bom para você, não é? Ele respondeu às suas orações, venceu o pecado, ministrou consolo e fez muito mais por você do que você poderia ter pedido ou imaginado. O mundo pode desprezá-lo ou ignorá-lo, mas Jesus é maravilhoso para você, com certeza. Muito bem. Então, em segundo lugar, porém, diz o pastor Scott, ele diz, em segundo lugar, porém, você também pode se sentir confuso ou triste diante de partes da sua vida que parecem tão fragmentadas. Às vezes a gente se sente assim, a gente se sente triste, às vezes a gente se sente confuso quando a nossa vida passa a ser muito fragmentada, ou seja, de coisas que vão e vêm, de coisas que acontecem e a gente não se sente firme, a gente não se sente confiante. Mas a nossa confiança não está naquilo que a gente vê, nas coisas nas coisas que acontecem, mas na promessa do Senhor. Então, ao refletir sobre algum relacionamento fracassado que você teve, né, ou que você tem, ou algum revés no seu ministério, se você é um filho ou uma filha de Deus, ou alguma dor física, ou uma oração não respondida, você não consegue compreender os propósitos de Deus, nem discernir os seus caminhos. Você pode se sentir perplexo a ponto de se desesperar. Mas não se desespere, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte. Vá adiante, siga adiante, agarrando-se com o Senhor, no dia a dia, no momento a momento da sua vida. E o que mais que diz o pastor Scott, irmã? Lembre-se, querido, ou querida, né, das palavras de um companheiro de sofrimento confuso. Deus age de maneira misteriosa, realizando suas maravilhas. Não seguimos um Cristo previsível. Seus conselhos transcendem nossas mentes. Ele certamente nos surpreenderá, certamente nos fará questionar. O que ele está fazendo? Ele é o Deus que se fez homem, o conselheiro que se fez criatura, a maravilha que caminhou entre nós, viveu entre nós, morreu entre nós e conquistou a vitória impossível.
Então veja, ele age, o Senhor, ele age de forma maravilhosa, como eu disse antes, muito além da nossa capacidade de imaginar. Então, nós, né, seguimos um Cristo previsível. Previsível em quê? Previsível na promessa que ele fez de nos dar a vida eterna. Nisso, ele é um Cristo previsível. Por quê? Porque os seus conselhos transcendem as nossas mentes. A Bíblia explica que os pensamentos de Deus são superiores aos nossos. Os pensamentos de Deus são superiores aos nossos, né? Então, ele certamente nos surpreenderá, certamente nos fará questionar o que ele está fazendo. Isso não é papel para a gente fazer. Nós jamais devemos questionar o que o Senhor está fazendo. Isso não é papel nosso, nós devemos ser humildes e não arrogantes de questionar. Quantas vezes a gente vira para uma outra pessoa e fala, ou então às vezes a gente, conosco mesmo, a gente fica pensando, como é que Deus permite que isso aconteça comigo? Como é que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Quem somos nós para questionarmos isso? Seja o que for, nós não temos que questionar a Deus. Nós temos que ter a certeza de que Ele é o único que sabe o que realmente é bom para nós. O que se tem que fazer é deixar prevalecer o plano dele na nossa vida. E o plano dele na nossa vida não tem nada escondido. O plano dele na nossa vida não é que a gente tenha uma profissão rentável. Não é que a gente consiga ter a casa maravilhosa que às vezes a gente pensa que é o que a gente precisa. Não é a gente morar no melhor lugar do mundo, porque nesse mundo não tem nenhum lugar melhor. O que a gente precisa é de sempre buscar, com base na palavra do Senhor, é de sempre buscar discernir qual é a vontade do Senhor para nós. E a gente já falou, e muitas vezes mais vamos sempre repetir. Nós precisamos de não só orar, pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento, que abra a nossa mente, mas a gente pedir ao Senhor que traga ao nosso nível consciente o que a gente deve fazer, qual é a decisão que a gente deve tomar na nossa vida em todos os aspectos, porque em tudo que é importante, em tudo que é essencial na nossa vida, você vai encontrar a vontade do Senhor expressa nos mandamentos que Ele nos deixa na palavra de Deus. Não há outra coisa a fazer. É buscar a palavra, orar e buscar o discernimento da parte de Deus. Você acha que existe alguma outra maneira, irmã Marlice, da gente conseguir discernir a vontade de Deus na nossa vida, fora das Escrituras? Com certeza que não, pastor. Com certeza que não. Você tem alguma experiência dessa? Sim. A vida, durante toda a minha vida, né? A gente depende dele 24 horas por dia. Aquilo que eu falei para o senhor, né, com a minha neta, que os pais dela não iriam fazer nada sem a direção do Senhor, né? E isso a gente caminha conosco, né? Isso caminha com a nossa vida espiritual, amados ouvintes, na família. Na nossa experiência do dia a dia, não há nada, ou não deverá haver nada que a gente decida por nossa própria conta, antes que a gente pergunte ao Senhor se é aquilo que Ele quer que a gente faça ou não. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs, a nossa sabedoria, veja bem o que o pastor Scott Hubbard, como é que ele encerra o artigo dele. Ele diz assim: portanto, nossa sabedoria, a nossa paz e a nossa sanidade, né? E a nossa sanidade, desculpe. A nossa sabedoria, a nossa paz e a nossa sanidade residem em adorá-lo diante das suas maravilhas, sabendo, no fundo da nossa alma, que somos seus, somos dele, né? A tristeza de hoje se transformará em algo melhor do que podemos sonhar. Você pode sonhar o que você quiser, você pode fazer o plano que você quiser fazer, né? Mas no fundo, aquilo que pode
eventualmente você está passando por uma tristeza hoje na sua vida, procure ter tempo de oração com Deus. Procure aconselhamento de um pastor. Procure aconselhamento de alguém que tenha maturidade espiritual, porque é o reconhecimento do que é a vontade do Senhor em cada passo da nossa vida que pode tirar qualquer tristeza e pode transformar de maneira que a nossa vida seja melhor. Então essa história do mundo, eu tenho um sonho, gostaria tanto de realizar um sonho, o sonho da minha vida é esse, o sonho da minha vida é aquele. Isso é coisa do mundo, meu amado e minha amada. Então, a criança chegará, já chegou, o mar se abrirá, já se abriu, os muros cairão, já caíram, a pedra rolará, e o nosso Cristo, que já veio pela primeira vez e nasceu lá em Belém, ele virá, ele voltará para nos levar de maneira que a gente possa desfrutar da melhor maravilha que ele tem para nós, que é aquela casa lá no céu, na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, onde nós vamos viver durante toda a eternidade. Amém? Aleluia. Então estamos chegando ao final do programa de hoje. Convidamos você para estar conosco na segunda-feira aí com o programa gravado de meia hora e na próxima quarta-feira, nesse horário de 15h30, se Deus quiser. Quer dizer, na próxima quarta nós também teremos um programa gravado devido ao quarta e quinta-feira não vai ser ao vivo, mas teremos programa gravado. Eu já fiz já elaborei o assunto e nós vamos falar algo de celebração do nascimento de Cristo. Embora nós não estejamos preocupados com o dia 25 ou com o dia 32. O fato é que ele nasceu. Amém? Amém. Amém. Então, Senhor, nós queremos te agradecer por mais este programa de hoje, pela vida dos irmãos, Senhor, ó Deus, o nosso irmão Márcio, que sempre pede pelo seu benefício, a Nilza de Rocha Miranda, que sempre pede também por sua vida, família, situações que ela tem enfrentado. Deus, e cada um de nós aqui que temos também, Senhor, as nossas situações e que tudo está, Senhor, diante de Ti, Pai, porque Tu és um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Muito obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Até então o próximo programa, se Deus quiser. Até o próximo programa. Encerramos aqui o programa Uma Palavra de Fé. Para entrar em contato conosco, adicione o nosso WhatsApp 1401